nesse processo de transição de carreira e empreender, né? É um processo lindo, maravilhoso. Todas as pessoas que tomam uma decisão, toda vez que alguém toma uma decisão de fazer uma transição de carreira ou de começar um empreendimento, sempre é com muito amor no coração, com muita vontade, né? Com aquele entusiasmo. Mas o que acontece? Os desafios que aparecem, que são esses desafios que eu venho falando, né, ao longo dessa série de lives que eu venho fazendo, esses desafios às vezes assusta a pessoa. E tá tudo bem. A princípio é assustador. Mas esses desafios, eles são a escada base para o crescimento, desde que a gente tenha consciência de que vamos passar por esses desafios. Eu venho nessa série de lives falando sobre esses desafios, deixando no meu canal do YouTube, Identidade Rara, no meu canal, os vídeos desta série, estão todas no canal, resumido, né? Estou resumindo as lives que eu faço no Instagram e deixando resumidas no canal do YouTube, exatamente para compartilhar essas informações. São informações que são profundas, mas muito relevantes para quem está em processo de transição de carreira ou começou a empreender, está no início, né, do empreendimento, ou às vezes até mesmo uma pessoa que já está empreendendo há muito tempo, mas de alguma forma não está saindo do lugar, de alguma forma parece que a coisa não está acontecendo. E é exatamente com você que eu falo. Se você está sentindo que, poxa, quando você começou, ou quando você idealizou essa mudança, parecia que tudo era muito mais fácil, né? Quando você trabalha para alguém, né, e você não faz parte do, não tem noção, não tem consciência do que tem nos bastidores de um negócio, parece que é tudo mais fácil. Mas quando você de fato vai para frente dos bastidores, quando você assume essa responsabilidade de ter que assumir o bastidor, mais à frente do negócio, e quando eu falo assumir os bastidores e assumir a frente do negócio, é independente se você tem alguém que cuida da parte dos bastidores do negócio. É independente. Quem tem um projeto, se você tem um projeto, tem um negócio, para ele de fato acontecer e crescer em escala, você precisa entender como o seu projeto funciona do início ao fim. E principalmente saber onde você quer chegar com esse projeto. Então, encarar esse desconhecido, e essa é a parte que mais o empreendedor que está começando, falo por experiência própria, porque eu já passei por isso, é a parte que o empreendedor mais corre. É desse desafio de fato encarar a realidade do negócio. Eu vou começar o negócio agora por quê? Entender por que esse negócio, eu estou começando agora porque eu quero mudar a minha vida financeira, porque eu quero provar que eu tenho valor, porque eu quero ser reconhecido, o que é exatamente que você busca nesse negócio. E se você quer buscar sucesso profissional e reconhecimento, né, sucesso para sua empresa e reconhecimento profissional, você precisa saber que já tem que ter ali bem alinhado, um projeto muito bem alinhado. De como você está preparado para esse sucesso, como você está agora e como será esse projeto lá no final. Você precisa olhar. Mas o que eu vou falar aqui hoje não vem ao caso dessa organização, que tem tudo a ver, mas vamos falar aqui o medo do desconhecido, né? Essa resistência à mudança. Às vezes a pessoa quer fazer a transição de carreira, mas tem aquela resistência, fica apegado em um negócio e de olho em outro. É aquela história, né? Está comendo peixe de olho no gato. E por que isso? Insegurança. E se tem essa insegurança, porque algo está em desarmonia.
E esse algo em desarmonia, o que é? A maioria fala é financeiro, que foi o que eu vivi, a minha experiência foi essa. Eu passei muitos anos empreendendo e na minha crença, na minha visão, eu precisava de dinheiro. Então, por mais que eu pensava, eu preciso de um apoio, eu preciso de alguém que acredita no meu projeto. Mas quando eu pensava em alguém que acreditasse no meu projeto, eu pensava alguém que investisse no meu negócio. E não tem nada de errado com isso. É muito bom ter alguém que investe sim no negócio. Porém, se o gargalo do seu negócio, né? Como diz lá o Marcelo Germano, se você é empreendedor, é bom conhecer. Marcelo Germano ensina muito sobre, né? Ele trabalha com isso, com pequenas empresas, ajudando nessa organização aí da empresa em si. O que eu trabalho aqui é com o empresário, com o empreendedor, com você. Na verdade, com o empreendedor, com quem está começando, com quem está em transição, com quem está ali preparando para ser um grande empresário. Porque todo empreendedor, e se você está me ouvindo agora, e você não se vê como um grande empresário, tem algo de errado em você. Ah, eu quero fazer isso, mas é só. Ah, eu vou empreender aqui para eu viver bem, para eu ter tempo, né? Muitos falam assim, que se eu trabalhar por conta própria, eu vou fazer o meu tempo. Nananina, não. Quando você trabalha por conta própria, você precisa se dedicar muito mais. Porque quando você trabalha para alguém, você tem as horas que você se dedica e quando você trabalha mais, você faz hora extra. Dono de negócio não faz hora extra. Se dedica para a construção desse negócio. Então, assim, o que eu venho falar é como treinadora comportamental, alertar você, fazer você pensar mesmo. O que está acontecendo? Você tem essa consciência? E se você não tinha essa consciência, tá tudo bem. Esse é o momento de ter essa consciência. Parar e pensar. Como você vê o seu negócio? Você vê o seu negócio algo para apagar incêndio da sua vida? Porque se for isso, se o seu negócio vir como bombeiro para apagar incêndio financeiro, para apagar as frustrações que você teve no negócio de alguém, esquece, cura isso. Precisa se livrar desses sentimentos, porque isso está no emocional. Você precisa entrar em harmonia com o seu emocional para pegar o seu negócio, trazer ele primeiramente para o mental, preparar aqui na mente como você vê o seu negócio, você precisa entender o seu negócio, você precisa planejar o seu negócio na sua mente, ele tem que estar funcionando, por mais que ele ainda não esteja funcionando, mas na sua mente, esse negócio precisa funcionar e você tem que ver o seu negócio do início, da onde você começou, você tem que ver os passo a passo, você tem que se programar como você vai passar nesse passo a passo. E ver o fim. Você abriu uma empresa, você quer empreender. Por que você quer fazer isso e onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Porque quando você se liberta desse emocional que te prende aqui, que você é mais um no meio da multidão, que você é pequeno, se você só se sente pequeno, só se vê pequeno, não vê o seu projeto grande, eu sinto muito dizer, você vai ficar apagando incêndio mesmo. Por quê? Vai passar um ano, você monta tudo, você trabalha, só que daí um ano você pensa, puxa vida, eu queria desenvolver mais. E o que eu vejo é o que? A pessoa vai lá, compra mais uma formação para ela, pensa que ela vai aprender mais alguma coisa da parte técnica. Eu falo porque eu passei por isso, eu estou aqui trazendo experiências do que eu passei. Vai buscar mais conhecimento para a parte técnica e esquece de buscar o conhecimento que preparar essa empresa, se preparar você como empreendedor. Porque se você pensa que a sua empresa, que você abre uma empresa para ela ficar o tempo todo pequena,
Hoje, o que você faz hoje, daqui a um ano, você não vai mais estar fazendo a mesma coisa, porque as coisas evoluem, o mundo evolui, tudo vai evoluindo. Então, se hoje você tem um negócio, você está fazendo algo, você já tem que ter em mente, estrategicamente, o que você vai fazer o ano que vem. E aí, para você ter essa consciência, porque isso é nível de consciência, você precisa fazer isso mentalmente e emocionalmente. Você precisa se livrar do quê? Quando você faz esse planejamento mental e aí você sente aquele medo, fala, meu Deus, é tudo muito doido, será que eu vou conseguir isso? Se vier a pergunta lá no inconsciente, lá no instinto, vinha aquela pergunta, mas será que o ano que vem eu vou mesmo conseguir fazer isso? É porque alguma coisa no seu emocional está te bloqueando. No seu emocional tem alguma coisa te travando. Tem alguma crença aí, ou que você não é merecedor, ou que você aqui a família já tentou e não deu certo, algum antepassado, né, que tentou e não deu certo, ou até mesmo na sua vida você viu alguém tentando e indo lá e se matando e não dando certo, e é exatamente isso. Quando você tem consciência do que você quer e tem consciência do seu potencial, independente se você já tem isso se já está na sua mão, se está preparado ou não, quando você tem em mente, você tem consciência do que você quer, Deus te coloca você, se você estiver em harmonia de verdade, se você não for uma pessoa que estiver lá no emocional, se você estiver realmente em harmonia com o seu mental, emocional e o seu instinto, se você não tiver um medinho, porque o medinho é a insegurança emocional, Deus abre a porta, você pisa e coloca o chão. E eu não estou falando aqui de pisar e colocar o chão com irresponsabilidade. É que você tem coragem de sair da zona de conforto, enfrentar esse desconhecido porque você já sabe, você tem certeza do seu potencial, que você já viu e você sabe quais as suas virtudes. Você sabe como você reage diante das situações. E até mesmo você já conhece no seu emocional quando você está sendo fisgado pelo seu próprio emocional. Você já vai conhecer e aí você vai pensar, não, peraí. Quando você vai para o lado emocional, fala, opa, por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou tendo essa resistência? Afinal, eu confio ou não confio no meu projeto? E outra coisa, o medo do desconhecido, eu vejo trabalhando com empreendedores, né? Com quem está em transição de carreira. E também, pelo que eu vivi, eu vejo que a pessoa tem medo é porque é de algo que ela ainda nem viveu. Ela nem viveu, mas ela já tem medo porque ela vê histórias e foi muito difícil, sim. Inclusive, eu trouxe aqui algumas histórias aqui, ó, para falar. Jeff Bezos trabalhava na Wall Street, ó, e ele deixou o emprego estável que tinha para seguir a sua paixão por tecnologia. E hoje ele é um dos maiores fundadores da Amazon. Olha a Amazon hoje. Aí você consegue olhar para isso e falar, mas Denildo, mas é ele. Ele é um ser humano igual a mim, igual a você. A diferença é que ele planejou, teve um sonho, criou aqui no mundo das ideias, se colocou, né, se preparou, usou a ideia que ele tinha, a individualidade mental que nós temos. Eu sempre falo, nós temos uma individualidade mental. E nós só conseguimos usar ela quando a gente aprende a forma que vamos usar. Porque se mentalmente a gente não tiver uma individualidade, a gente vai pensar igual todo mundo. Aí vamos ser mais um no meio da multidão, com medo. Mas quando a gente encontra essa individualidade mental, que foi o que Jeff Bezos fez, ele teve coragem, ele saiu. Ai, foi fácil sair da Wall Street e criar todo esse império que ele criou? Não, não foi fácil. Mas ele tinha um sonho. E
aqui no Brasil, principalmente, é preciso falar que existe o sonho, mas existe o planejamento desse sonho também e a ação. E esse planejamento e a ação é o quê? O sonho, ele é emocional. Sempre está lá no emocional, de alguma forma. A gente tem um sonho, ou é porque a gente foi criado numa família, a gente aprendeu, teve uma personalidade, né? Uma personalidade formada, que nessa personalidade aí tem um perfil empreendedor, porque é um perfil empreendedor, é uma personalidade. De alguma forma, a gente precisou criar isso, e aí veio essa emoção, né? Criamos essa pessoa que no emocional a gente pensou, eu vou ser reconhecido, eu quero ter reconhecimento. Ou no emocional, a sua criação, de alguma forma, você pensou, eu vou ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas e eu vou ajudar pessoas. Então, ou de uma forma ou de outra, ou você quer se mostrar, ser reconhecido, né? Ser visto, ou você quer ajudar as pessoas. Isso é emocional. Quando você entende que esses sentimentos são emocionais, mas esse sentimento não te leva para o sucesso, o que te leva para o sucesso é você saber que você tem esse sentimento, qual desses você tem, qual desses é a sua personalidade, e aí você vai para o mental, para o mundo mental e vê qual a sua personalidade no mental. Você é um planejador, aquele que planeja, 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 ou você é um inovador, aquele que tem muitas ideias inovadoras e estuda e busca conhecimento e faz, ou você é aquele que faz, que produz muitas coisas, muitas ideias e faz. Onde você está? E aí, no empreender, na vida, no empreendedorismo, precisa se colocar em primeiro lugar aqui, a mente. E quando eu falo do empreendedorismo, é em todas as áreas, mas aqui a gente está falando do empreendedorismo, né? Precisa colocar primeiramente aqui, que tem aqui em mente. Porque quando você sabe, colocar em mente é você saber o que você exatamente quer da vida. Quando você entende o que você quer, aí sim você vai o quê? Para um instinto, instintivamente agir, e a emoção ela vem depois, porque aí você pega essa emoção de querer ajudar o outro, transforma em compaixão. Pega a emoção de querer aparecer e transforma em foco. Isso é a virtude. Então, assim, a Oprah, né? Oprah também, ela tinha lá, era apresentadora de TV, né? E tinha o trabalho dela, mas ela teve coragem. Eu tô olhando aqui, porque eu tô olhando lá, ó. E ela nunca desistiu. Ela teve coragem e hoje ela é uma das influenciadoras, né? Apresentadoras, influenciadoras aí do mundo. Olha o que essa mulher fez. Uma mulher igual a mim, igual a você, mulher que está aqui me vendo. A diferença é teve coragem, né? Também aquela criadora da Harry Potter também teve coragem, escreveu e transformou a paixão que ela tinha pela escrita, porque ela gostava de escrever. Olha aí, uma personalidade que é aquela personalidade que, se não coloca isso em ação, acaba tendo depressão. Porque a personalidade de quem é criativo é uma personalidade que ela é tão criativa, a mente é tão criativa, que quando não entra em harmonia, né, com a essência, com a virtude, não entra em harmonia com a essência, e traz a virtude da criatividade e usa a virtude da criatividade, ela pode acabar tendo depressão. Então, assim, olha a importância de se conhecer. Né? Então, tem ainda Elon Musk. Olha, outra pessoa, né? Elon Musk. Que empreendedor que se tornou um empreendedor de tecnologia. E essas pessoas que eu falei aqui são pessoas comuns. Ah, não é comum. Hoje eles podem ser vistos como pessoas incomuns, mas são pessoas comuns, igual a mim, igual a você, que tiveram sonhos, tiveram sonhos
e sim entraram em ação. E nesse entrar em ação, eles passaram por todos os sentimentos que você sente, que eu sinto, que é o quê? O medo de encarar o desconhecido. Toda pessoa que sobressaiu no mundo empresarial teve sim medo de encarar o desconhecido. E não tem nada de errado com isso, né? Em ter esse medo de encarar o desconhecido, não tem nada de errado. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar com medo de encarar o desconhecido e não ter a coragem de entrar em ação. E quando eu falo de entrar em ação, muitas vezes a pessoa pensa que é entrar em ação com trabalho, trabalhar um pouco mais, né? Que é o que nós aprendemos, esforço físico, e para o instinto. Quando sai do emocional, vai para o instinto. Que aí o instinto, o que que é? Eu preciso trabalhar duro, principalmente quem tem perfil empreendedor, adora desafios e gosta de resolver desafio. Resolve porque gosta. Só que imagina se você resolve o desafio porque gosta, se você tiver consciência de como você vai resolver esse desafio, saindo do instinto e usando a mente a seu favor, rápido você tem uma escala de crescimento. E é assim que as pessoas de sucesso crescem. Passa por um momento, né, ali até aprender e tá tudo bem. Se você tá aqui, tá passando por um momento difícil, sente, ai meu Deus, acho que isso não é para mim, isso é normal. Eu conversando hoje com uma empreendedora, né, e ela falou para mim, estou muito feliz, Anilda, que eu percebi que eu estava na minha mente, eu estava construindo uma casinha de palha, mas agora eu percebi que eu posso sim construir uma casa de tijolos. Eu estou em transição de carreira e na minha transição de carreira eu posso construir a minha casa de tijolos. Falei, sim. E aí ela estava muito feliz. Eu fiquei muito feliz também. E é isso que eu quero falar aqui com você. Olha para o teu negócio, olha para você. Você pode, você tem potencial. E às vezes não é, né? Eu tenho pegado muito e vou falar mais sobre isso. Não é você mais um curso. Não é você ficar investindo só em curso. Aprenda a usar o que você já tem. E quando eu falo de aprender a usar o que você já tem a seu favor, é entender por que não está dando certo. Por quê? Está acontecendo tanta coisa aqui que eu tenho medo de dar um passo. E aí, quando você para olhar para esse, né, para o seu negócio, para a sua visão de empreendedora ou de empreendedor, para o porquê você quer fazer essa transição. Quando você para olhar isso, mas não olhando para o seu negócio, mas olhando primeiramente para você, você descobre onde está o gargalo. Você vai descobrir o porquê. Porque sempre está lá, né? No emocional. No emocional, o emocional segura o freio e instintivamente você vai resolver. É assim. Quando estamos em desarmonia, quando estamos identificados com a nossa personalidade, por incrível que pareça, a gente pensa pelo emocional, toma as atitudes pelo emocional e aí a gente vai para a ação instintivamente. Eu vou fazer, porque agora eu vou fazer. E de repente vem aquela vontade, você vai lá e se entrega com tudo. E quando você vai com tudo no instinto, vindo do emocional, vai dar coisas ruins, não vai dar certo. Porque o emocional não sustenta. O emocional não vai sustentar. Toda pessoa que quer fazer, que quer ter um crescimento profissional, quer ter reconhecimento profissional, quer valorização profissional, para você receber isso como profissional, você precisa ter reconhecimento pessoal e reconhecimento profissional. E isso que a maioria das pessoas pensam que é a outra pessoa que vai fazer, não. O reconhecimento
pessoal. O reconhecimento profissional começa em cada um de nós. Como você se vê como profissional, a forma com que você se ver como profissional é a forma que as pessoas estão te enxergando, porque é assim que você se vende. Então, se às vezes você está sentindo, ou eu quero fazer uma transição de carreira porque o meu patrão não está me valorizando. Será que ele não está te valorizando ou você não está se valorizando? Porque se essa transição de carreira for por esse motivo e você fizer abrir o seu negócio olhando para você com a mesma visão que você via lá, você vai ser um funcionário seu mesmo. Você sabe que tem negócio próprio, você é funcionário da sua empresa. Então, aí o patrão vai ser a sua própria empresa. E você vai falar, poxa vida, eu trabalho, mas não sou valorizado nessa empresa. Eu preciso vender um produto barato para fazer dinheiro rápido, eu preciso fazer promoção, porque lá na frente eu vou ser valorizado. Não, é aqui e agora. Então, o valor que você entrega como profissional, o valor que você entrega como profissional, depende das suas formações? Sim, depende da sua formação. Só que se fosse só diploma técnico, formação acadêmica que desse valor para uma pessoa, valor financeiro para uma pessoa, não existia médicos, advogados trabalhando de Uber, fazendo outros serviços, porque não consegue um emprego naquilo que ele quer. E não teria também pessoas com essas formações acadêmicas que tanto precisa, não teria eles querendo fazer transição de carreira porque estão se matando de trabalhar. Então, o valor não é só, é preciso ter diploma, é preciso ter conhecimento, é preciso. Mas o valor também vem do quê? Qual valor você tem em consciência sobre você? E aonde eu quero chegar com isso? Hoje, muitas pessoas estão comprando cursos, tentando resolver a sua vida profissional, querendo alavancar o seu negócio, comprando mais do mesmo. Ele compra um curso, depois fala, vou comprar um mais caro, porque o mais caro vai me ajudar mais. E aí não olha para si. Não olha para o medo que ele está sentindo, ele olha para o desconhecido, né? Ele tem medo de enfrentar o desconhecido. Aí olha para o desconhecido e não olha para o medo. Porque o problema não está no desconhecido, o problema está no medo. Entende aonde eu quero chegar? O emocional nosso faz a gente sentir aquilo que está em nosso coração. E se em nosso coração nós sentimos que não somos capazes, ou que vamos fazer meia boca agora, eu vou começar um negócio agora, mas eu preciso fazer dinheiro, então eu vou fazer só meia boca aqui, eu preciso vender rápido, que é outra coisa que eu vejo hoje, muitas pessoas comprando cursos para fazer vendas rápidas, eu vou lançar, eu vou vender rápido, porque eu vou vender esse produto barato, aí eu vendo em grande quantidade, mas se mata de trabalhar e não faz a entrega que ela tem potencial para fazer. Às vezes a pessoa tem, eu vejo, como treinadora comportamental, eu vejo pessoas com grande potencial, mas quando ela vai entregar, ela não entrega o quanto ela tem de potencial. E aí eu falo, mas por que a pessoa não está conseguindo fazer essa entrega? Porque ela não se vê. Ela não consegue ver o potencial que ela tem e automaticamente, como não vê o potencial, ela não entrega. Com oportunidade de resolver grandes problemas de outras pessoas, porque ganhar dinheiro é resolver problema de outra pessoa. Se você sabe resolver problemas de outras pessoas, essa pessoa que você resolve o problema vai te pagar. E qual o tamanho do problema que você está resolvendo? Qual a quantidade do problema que você está resolvendo? Aí entra o quê? As estratégias que eu falo lá do mental. Quem está em harmonia mental vai criar estratégias
que nessa estratégia vai conseguir criar formas de atender maior demanda. Ou não, faz uma estratégia para atender uma demanda menor. Mas quando atender essa demanda, realmente entregar um resultado. Eu tenho visto pessoas que têm potencial, né? Eu converso, sou treinadora comportamental, faço análise e quando eu vejo a pessoa tem um grande potencial, mas ela fala, eu não tenho coragem de fazer a live. Eu não tenho coragem de ir lá na rede falar. Eu preciso que alguém faça uns posts e aí cai naquela história de fazer algo bonito, fazer algo para chamar a atenção, com medo de ser criticado pelo que fala, com medo de ser você mesmo. E faz algo, compra mais um curso, né, para se preparar para isso e não consegue obter o resultado que tem. Por quê? Porque não consegue se ver, não consegue ver no tal o potencial que tem, não consegue fazer uma estratégia mental aqui na própria mente, falar eu vou resolver esse problema e vou para a rede, tô lá, se quiser criticar, se quiser assistir, assista, eu estou fazendo a minha parte, estou entregando, vou entregar resultado. E quando a pessoa decide comprar, ela decide, vai lá e compra, mas você precisa decidir comprar algo que vai de fato te ajudar. Então, um alerta aqui para você, empreendedor, para você que está em transição de carreira. Se você está pensando em comprar mais um curso, olha o que você já tem. O que você tem era para resolver o mesmo problema que você está comprando o outro, porque se for, você precisa olhar para você. E não é uma crítica. Eu vejo as pessoas falando, você é muito dura, você fala, a pessoa não vão te ouvir, porque eu sei, ninguém gosta de ouvir a verdade. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sei que é difícil ouvir a verdade, porque para mim também foi muito difícil, porque eu tinha na minha consciência eu estava certa. Mas quando meu mentor começou a falar as verdades que eu precisava ouvir, que eu era responsável por tudo que estava acontecendo na minha vida, era doído. Mas só quando eu parei de fato para pensar, que é o que eu trago aqui para vocês, eu não trago verdade absoluta, eu trago aqui questionamento, eu sempre falo em todos os meus vídeos, eu trago questionamento. Porque comportamentos, cada pessoa tem um. São diferentes os comportamentos, personalidades são completamente diferentes de uma pessoa para outra. Por isso é importante cada um parar e se questionar, se autoavaliar. Como eu estou? Como está a minha personalidade? Como eu estou reagindo diante da situação? E o empreendedor, por incrível que pareça, ele tem um perfil. Isso é um perfil comportamental do empreendedor, que ele é tão seguro das suas ideias, tão seguro das suas convicções, que ele não gosta, que ele não para muito para ouvir sobre autoconhecimento. O empreendedor não para muito para ouvir, falar assim, mas vem cá, eu preciso olhar que o problema é meu, não. O empreendedor identificado com padrão comportamental, ele sempre vai em busca de executar, executar, executar e executar cada vez mais. Ele pensa assim, eu não posso perder tempo. Eu sei porque eu tenho, eu estou oferecendo consultorias gratuitas, para quem me chama no direct, inclusive manda mensagem que eu tenho, faço lá uma pesquisa, vou sim com 1 hora de consultoria gratuita para fazer você entender, para conversar com você entender seu negócio. E as pessoas não querem. Eu até reconheço que às vezes é medo de ser conduzido emocionalmente para comprar mais um curso, mas não é o caso. Eu tenho o meu curso, meu método tá no meu direct, tem o link no meu, na minha bio do Instagram. Quem quiser comprar, quem quiser, porque precisa ter um momento. Desenvolvimento pessoal é momento. Primeiramente, a pessoa precisa reconhecer que precisa.
E só depois que ela reconhece por ela mesma, aí tá pronta. Aí sim, pode ir fazer o método, porque ela vai ter coragem de encarar a realidade da própria vida, as próprias realidades. Porque olhar para as nossas próprias emoções, às vezes é dolorido. Às vezes dói, porque a gente não quer acreditar. E o pior, que depois que a gente passa pelo processo, a gente fala, meu Deus, por que eu não olhei para isso antes? Por que eu demorei tanto para olhar? Mas é normal não querer olhar, né, de imediato, mas agora permanecer sem querer olhar o que está acontecendo na sua vida pessoal para desenvolver o seu negócio, aí, infelizmente, vai pagar um preço muito alto. E além do medo de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido, e quando eu falo que de zona de conforto, não é tão confortável. O empreendedor que tem medo de encarar o desconhecido, ele está numa zona de desconforto. Só que ele acha que se ele sair daquele lugar que ele está, vai causar mais problema. Por incrível que pareça, continua ali fazendo mais do mesmo, não está dando certo ou não está chegando ao objetivo que quer. Às vezes até está dando certo, e falo por experiência, porque quando eu estava no meu negócio dava certo. Eu alcançava os objetivos, era lento, eu alcançava, mas ali eu estava abrindo mão da minha vida pessoal, abrindo mão da vida emocional, da minha saúde emocional, e abrindo mão da minha família. E eu não conseguia observar isso, eu pensava, é só por um momento, só por um momento, só por um momento, mas o tempo passa. O tempo passa, e hoje eu olho para trás e falo, nossa, não me arrependo, já vou falando aqui, não tenho arrependimento, e tá tudo certo, porque no momento certo eu tive o despertar. O meu despertar foi naquele momento. O seu despertar é no seu momento. Por isso que eu venho aqui trazer questionamento, porque esses meus questionamentos vai fazer hoje despertar um, amanhã despertar outro e assim sucessivamente. Mas em cada momento vai ter o despertar de alguma pessoa e é assim que acontece. Então, assim, o que eu passava, eu tinha medo de sair daquele momento, mudar. Eu lembro que quando eu fui fechar a empresa, as pessoas à minha volta falaram, você é louca, você é doida, você vai fechar o negócio que tá dando certo. Eu falei, sim, tá dando certo o negócio em si, mas eu não estou bem. E no fundo do meu coração, o meu chamado agora é outro. Até aqui eu vim. Só que agora eu estou vivendo um outro momento. E eu ouvi meu coração. Só que eu ouvi o meu coração, mas o desconhecido que eu estava encarando era realmente o desconhecido. E louco, era uma loucura o que eu fiz para os olhos de outras pessoas. Mas eu estava certa do que eu queria. E hoje eu estou aqui realizando o que eu tinha em mente, o meu planejamento. Eu falei, nesse momento, eu preciso passar toda a minha experiência, compartilhar minha experiência com outras pessoas. E é assim que vai ser. Eu vou criar um método, vou ajudar as pessoas. E aí fui para a criação do método e muito tempo ali trabalhando, criando um método, fazendo experiência, ajudando pessoas, né, para fazer ali a validação do método. E estava tudo bem, porque eu tinha certeza daquilo. Por quê? Porque eu tinha saído do meu emocional. Porque antes, quando eu estava no meu emocional, eu jamais faria uma loucura dessa, que parecia uma loucura. Só que foi a coisa melhor que eu fiz. Porque eu já tinha consciência. Eu estava consciente e ali as minhas emoções, elas não eram mais voltadas para o mundo externo. Eu conheço meu coração. E desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, é você passar a conhecer o seu coração. Ouvir a voz do seu coração. Quem vive em essência sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa que a pessoa fala, a pessoa que é espiritualmente evoluída, ela
recebe mensagens. É exatamente isso. Você sabe ler teu coração. Você sabe, com as suas faculdades mentais, sabe enxergar além dos seus próprios olhos. E um empreendedor, uma pessoa que tem um negócio próprio e consegue enxergar além dos olhos, é aí que está o segredo. Porque quando você enxerga além daquilo que você estudou, que você estuda para você aprender a parte técnica ali. Só que o brilho profissional, que a partir desse brilho profissional que vem o reconhecimento, tanto financeiro quanto o reconhecimento, né? Aquele reconhecimento gostoso, que esse reconhecimento não é nem tanto financeiro, depois o financeiro passa a já não ser mais tão importante, mas esse brilho, ele está aí no coração. E quando você aprende a fazer isso, aprende e viver em harmonia com a essência, entra em harmonia, aprende a entrar em harmonia com a essência, você consegue sentir isso no coração. E aí tudo fica diferente, porque aí profissionalmente você vai brilhar em qualquer coisa que você vai fazer. E você não vai mais fazer qualquer negócio para ganhar dinheiro, você vai fazer o seu propósito, aquilo que você sente lá no coração, porque desde criança você tinha vontade de fazer. Você vai entrar em ação para fazer aquilo, e isso vai fluir de uma forma criativa, aí entra o emocional. Criatividade está no emocional, aí já não é mais o emocional que te domina, é a criatividade que está no seu coração. Aí você tem foco, concentração, que também está no coração, isso é virtude. E a empatia, você vai fazer isso com compaixão. Você vai entregar tudo com muita compaixão, porque aí você está usando a sua virtude. Já não é mais é virtude. Aí você vai com compaixão. E automaticamente o brilho aparece. É assim que esses grandes nomes que eu falei aqui no início, e tem tantas outras pessoas, meus mentores, né? Eu vejo que tem muitos mentores hoje no YouTube, nas redes sociais, entregando conteúdos maravilhosos, entregando conteúdo de grande valor. E esses conteúdos tudo de forma gratuita. Por que essas pessoas fazem isso? Eles têm o produto deles para vender? Tem. Mas tem o prazer de entregar de forma gratuita. Por quê? Porque ele sabe que esse brilho, ele está aqui para brilhar. E um gratuito que ele entrega, ele sabe que aquele que está recebendo gratuitamente, ele precisa disso gratuitamente nesse momento. Mas vai chegar um momento que aquela pessoa vai consumir, ou outra pessoa vai adquirir o produto daquela pessoa. Esse é o brilho para você, né? A mensagem que eu deixo para você que é empreendedor, que está começando no digital, descubra qual o seu brilho. E eu não estou falando da sua profissão, porque você já sabe, se você já está trabalhando, já começou o seu negócio, já está em transição, você já tem uma ideia, você já sabe o que vai fazer. Mas agora precisa que você sabe o que vai fazer. Isso aí está no seu coração? É de fato isso que a sua personalidade, o seu perfil comportamental, por trás do seu perfil comportamental, é isso que você vai fazer? Você vai sustentar isso emocionalmente com leveza, e através dessa leveza você vai trazer um brilho e você vai conseguir fazer estratégias mental, saindo do emocional, fazer as estratégias do seu negócio na mente, planilhar na mente. A mente vai te trazer muito mais estar, consciência, ideias, inovações, porque isso tudo está na mente. Você está preparado, você sabe utilizar essas ferramentas a seu favor, que está aí em você. E a partir daí você vai para
ação, que é para o instinto. Quando você for para o instinto, você já vai com a certeza do que você vai entregar. E aí vai ser leve. E por incrível que pareça, as ideias vão chegar. As oportunidades vão chegar. A pessoa certa da parceria vai chegar. O reconhecimento vai chegar. Tudo chega no momento certo. Quando você está preparado, tudo acontece de uma forma leve. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar aqui hoje, nesse vídeo de hoje. Então, se você gosta desse conteúdo, deixe seu curtir, compartilha com outras pessoas. E eu agradeço muito sua participação aqui. E até o próximo vídeo.